Você já se perguntou se existe algo que pode parar o tempo? Se há uma força no universo capaz de fazer o próprio Sol retroceder em sua trajetória celestial? Se há um poder tão grande que pode eliminar 185 mil soldados inimigos em uma única noite, sem derramamento de sangue, sem guerra, apenas pelo sopro da eternidade? Hoje vou contar uma história que desafia tanto nossa compreensão científica quanto nossa fé mais profunda. É a narrativa de um jovem rei que ousou confiar em Deus quando todos os cálculos humanos apontavam para o desastre total. Imagine, por um momento, o que Deus quer te mostrar através desta descoberta extraordinária que combina verdade espiritual com evidências históricas fascinantes. O que você vai ouvir não é apenas uma narrativa antiga, mas um conjunto de eventos que arqueólogos, historiadores e astrônomos ainda estudam com perplexidade, buscando explicações para fenômenos que desafiam as leis naturais que conhecemos. Estamos no 8º século antes de Cristo, em uma época quando o mundo conhecido era dominado pelo terror do Império Assírio. Para entendermos a magnitude do que vamos descobrir, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam sob a constante ameaça de invasões devastadoras. O contexto cultural explica que ser rei de uma pequena nação como Judá significava estar sempre calculando alianças, tributos e estratégias de sobrevivência diante de impérios que pareciam invencíveis. Arqueólogos descobriram que a vida cotidiana naquele período incluía práticas religiosas sincretistas, onde o povo misturava a adoração ao Deus verdadeiro com rituais pagãos das nações vizinhas. Recentes escavações revelaram altares idólatras espalhados por toda a região de Jerusalém, confirmando exatamente o que as Escrituras descrevem sobre a situação espiritual que o jovem Ezequias encontraria ao assumir o trono. Aos 25 anos de idade, Ezequias se torna rei de Judá, em uma das épocas mais turbulentas da história do povo de Deus. Seu nome, em hebraico, Xisquiyahu, significa Javé fortalece, ou Deus é minha força. Já aqui, temos uma pista profética do que estava por vir. A palavra Xisquiyahu vem da raiz hebraica shazak, que na época significava não apenas força física, mas resistência interior, coragem moral e determinação inabalável. E hoje entendemos como essa força que vem da intimidade com o Altíssimo. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Este jovem rei não assumiu o trono para administrar a decadência. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 3, nos conta que no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Para aquela época isso era revolucionário, porque significava confrontar diretamente séculos de tradições corruptas e interesses religiosos estabelecidos. Especialistas em antropologia cultural revelam que quebrar altares idólatras não era apenas um ato religioso, era uma declaração política de independência espiritual. E Ezequias foi além. Ele destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto, chamada Neustã, porque o povo havia transformado este símbolo de libertação em objeto de idolatria. Imagine a coragem necessária para destruir algo que havia sido feito pelas próprias mãos de Moisés, o maior líder da história de Israel. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que as reformas de Ezequias foram tão extensas que alteraram completamente a paisagem religiosa de Judá. Documentos da época confirmam que ele enviou mensageiros até mesmo às tribos do norte, convidando-as para uma Páscoa como não se celebrava desde os dias de Salomão. Por séculos, pensávamos que esta era apenas linguagem poética das Escrituras, até descobertas arqueológicas revelarem fragmentos de óstraca, antigas cerâmicas com escritas, que documentam convites oficiais enviados a diferentes regiões para esta celebração extraordinária.
Hoje sabemos que Jerusalém, naquela época, era uma cidade com aproximadamente 15.000 habitantes, distante cerca de 50 quilômetros de outras importantes cidades da região. Uma jornada que, na época, levaria 2 dias de caminhada. Engenheiros modernos explicam que as dimensões do Templo de Salomão, que Ezequias restaurou, seguiam proporções matemáticas perfeitas que até hoje impressionam arquitetos. Mas então vem a primeira grande prova da fé de Ezequias. Senaqueribe, o rei da Assíria, invade Judá como um furacão destruidor. Historiadores explicam que o exército assírio era a máquina de guerra mais eficiente do mundo antigo. Eles desenvolveram técnicas de cerco, máquinas de guerra e táticas psicológicas que tornavam suas vitórias praticamente inevitáveis. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que nenhuma pequena nação havia resistido ao poderio assírio por muito tempo. O nome Senaqueribe, em acadiano Sinarre-Eribá, significa o Deus Sim multiplicou os irmãos. E este rei se considerava instrumento dos deuses para dominar o mundo conhecido. Suas inscrições, descobertas em palácios da antiga Nínive, hoje correspondente à região norte do Iraque, descrevem com detalhes sádicos suas conquistas e a destruição que causava às cidades rebeldes. Para entendermos isso, precisamos saber que, naquela época, as pessoas interpretavam as vitórias militares como prova da superioridade dos deuses de cada nação. Quando um império derrotava outro, não era apenas uma questão política ou econômica, mas uma demonstração de que seus deuses eram mais poderosos. Por isso, quando Senaqueribe cerca Jerusalém e manda suas cartas zombando do Deus de Israel, ele está seguindo uma estratégia psicológica que havia funcionado perfeitamente em todas as suas conquistas anteriores. Mas Ezequias faz algo que nenhum outro rei havia feito diante do terror assírio. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 14, ele pega a carta de Senaqueribe e a estende diante do Senhor no templo. A palavra hebraica usada aqui é paras, que significa não apenas abrir, mas expor completamente, como quem revela um segredo ou apresenta evidências em um tribunal. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O profeta Isaías, cujo nome em hebraico Yeshayahu significa Javé salva, traz uma mensagem que até hoje intriga estudiosos da estratégia militar. Deus lutaria por Jerusalém, e o rei da Assíria não dispararia nenhuma flecha contra a cidade. Imagine por um momento estar em Jerusalém naquela noite. As muralhas, cercadas pelo mais poderoso exército do mundo, soldados assírios experientes em centenas de batalhas, máquinas de cerco posicionadas, o terror pairando sobre cada família judaica. Arqueólogos descobriram recentemente que Senaqueribe havia trazido aproximadamente 185.000 soldados para este cerco específico, um número que representava uma das maiores concentrações militares da antiguidade. Então, acontece o inexplicável. Em uma única noite, todo esse exército é destruído por meio do anjo do Senhor. A palavra hebraica malak, usada aqui, não se refere apenas a um mensageiro celestial, mas a uma manifestação da própria presença e poder de Deus. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 35, nos conta que pela manhã todos eram cadáveres. Até hoje, historiadores e arqueólogos discutem se foi peste, praga ou intervenção sobrenatural direta. O historiador grego Heródoto, escrevendo cerca de 300 anos depois, menciona um evento similar envolvendo o exército de Senaqueribe e uma praga de ratos que teria destruído seus equipamentos militares. Mas as escrituras são claras. Foi a mão de Deus, agindo de forma sobrenatural para livrar seu povo.
Especialistas em epidemiologia antiga explicam que epidemias podiam devastar exércitos inteiros em questão de horas, especialmente quando tropas ficavam concentradas em acampamentos. Mas o que torna este evento único é a precisão cirúrgica. Apenas os soldados assírios morreram, enquanto a população de Jerusalém permaneceu completamente intacta. Mas a história de Ezequias reserva ainda mais surpresas. No auge de suas reformas e vitórias, ele adoece gravemente. O profeta Isaías vem até ele com uma mensagem devastadora. Assim diz o Senhor: ordena tua casa, porque morrerás e não viverás, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Aqui surge uma questão teológica fascinante que tem intrigado estudiosos por séculos. Pode a oração realmente alterar decretos divinos? Ezequias ora com lágrimas amargas, relembrando sua fidelidade e as reformas que implementou. A palavra hebraica namer, usada para descrever suas lágrimas, significa um choro profundo que vem do âmago da alma, não apenas tristeza superficial. Deus responde antes mesmo que o profeta saia do pátio do palácio. Isaías recebe uma nova revelação. Ezequias viverá mais 15 anos. Mas aqui vem a revelação que transforma nossa compreensão sobre a soberania divina e a oração humana. Deus não apenas muda o decreto, mas oferece um sinal para confirmar sua promessa. E que sinal extraordinário! Ezequias pode escolher se a sombra do relógio de Acás avançará 10 graus ou retrocederá 10 graus. Sabiamente, o rei escolhe o mais difícil, que a sombra retroceda. Para aquela sociedade, isso significava testemunhar algo que desafiava completamente sua compreensão do mundo natural, porque eles viviam em um contexto onde os movimentos celestiais eram considerados as mais imutáveis de todas as leis naturais. A palavra original em hebraico ma'alot não se refere apenas a degraus físicos, mas a medições de tempo. O relógio de Acás era provavelmente um gnomon, um instrumento de medição solar que funcionava através da projeção de sombras. Arqueólogos descobriram instrumentos similares em outras civilizações contemporâneas, confirmando que a medição do tempo através de sombras solares era uma ciência bem desenvolvida naquela época. Engenheiros e astrônomos modernos calculam que para a sombra retroceder 10 graus, seria necessário que a Terra invertesse sua rotação por aproximadamente 40 minutos. Alguns teorizam sobre eclipses especiais ou refração atmosférica extraordinária, mas a verdade é que as leis físicas conhecidas não conseguem explicar completamente este fenômeno sem admitir intervenção sobrenatural direta. Mas o que mais fascina é que este milagre teve repercussões internacionais. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 31, nos conta que príncipes da Babilônia enviaram embaixadores para investigar o prodígio que se fez naquela terra. A palavra hebraica mofet, usada aqui, não se refere a um milagre comum, mas a um sinal cósmico que desafia a ordem natural estabelecida. Imagine a agitação nos centros astronômicos da Babilônia, quando seus observadores celestes, os mais sofisticados do mundo antigo, detectaram anomalias nos movimentos solares vindos da direção de Jerusalém. Estes eram os mesmos cientistas que desenvolveram calendários precisos e previram eclipses com décadas de antecedência. Mas aqui, Ezequias comete o erro que mancharia seu legado. Orgulhoso do interesse internacional em seu reino, ele mostra aos embaixadores babilônios todos os tesouros de sua casa, do templo, seus depósitos de prata, ouro, especiarias e óleo precioso. A palavra hebraica ra'á, usada aqui, significa não apenas mostrar, mas exibir com orgulho, como quem quer impressionar. Isaías profetiza as consequências devastadoras. Tudo seria levado ao cativeiro da Babilônia, e alguns dos próprios filhos de Ezequias se tornariam eunucos no palácio do rei babilônio.
Por séculos pensávamos que esta profecia se referia apenas a uma invasão militar comum, até descobertas históricas revelarem que a política babilônica incluía especificamente a educação de príncipes cativos para posições administrativas no império. A resposta de Ezequias à profecia revela uma das facetas mais controversas de seu caráter. Ele diz: "Boa é a palavra do Senhor que falaste, pois haverá paz e segurança em meus dias." Alguns interpretam isso como conformidade sábia com a vontade divina, outros como egoísmo por aceitar que as consequências cairiam sobre gerações futuras. Mas não podemos falar de Ezequias sem mencionar suas impressionantes realizações de engenharia. Prevendo futuros cercos a Jerusalém, ele ordena a construção do que hoje conhecemos como Túnel de Siloé ou Túnel de Ezequias. Esta obra-prima da engenharia antiga conecta a fonte de Gion, fora dos muros da cidade, à piscina de Siloé, dentro de Jerusalém. O túnel tem 533 metros de extensão e foi escavado através de rocha sólida. O que mais impressiona engenheiros modernos é que foi cavado simultaneamente de ambas as extremidades, e as duas equipes se encontraram no meio com uma precisão extraordinária, com desvio de apenas alguns centímetros. Como conseguiram essa precisão sem tecnologia moderna de medição e comunicação, permanece um mistério técnico. Uma inscrição em hebraico antigo, descoberta no túnel em 1880, descreve o momento dramático quando os trabalhadores ouviram as vozes uns dos outros através da rocha e se encontraram. Esta inscrição, conhecida como Inscrição de Siloé, é considerada um dos mais importantes documentos epigráficos do período bíblico. Arqueólogos explicam que o túnel não seguia uma linha reta, mas serpenteava, seguindo fissuras naturais na rocha, o que tornava o trabalho ainda mais complexo. Especialistas em geologia confirmam que a rocha calcária de Jerusalém permitia este tipo de escavação, mas exigia conhecimento sofisticado sobre resistência de materiais e drenagem. Hoje essa região é conhecida como Cidade de Davi e fica a aproximadamente 500 metros ao sul da atual muralha de Jerusalém, uma distância que na época representava a diferença entre vida e morte durante um cerco prolongado. O túnel existe até hoje e pode ser percorrido por visitantes, uma testemunha silenciosa da fé prática de um rei que confiava em Deus, mas também usava a sabedoria humana para proteger seu povo. Recentes escavações revelaram também que Ezequias construiu um sistema complexo de muralhas e torres de defesa ao redor de Jerusalém. Arqueólogos descobriram uma muralha de cerca de 7 metros de largura na parte ocidental da cidade, projetada especificamente para resistir às máquinas de cerco assírias. Mas talvez a descoberta arqueológica mais emocionante relacionada a Ezequias tenha acontecido em 2015, quando arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel encontraram uma bula, um selo de argila, com a inscrição pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Este pequeno objeto de argila de aproximadamente 1 centímetro, usado para selar documentos oficiais, representa a primeira evidência arqueológica direta da existência histórica do rei Ezequias. A bula foi encontrada em escavações no Monte do Templo, exatamente onde as escrituras indicam que seria o centro administrativo do reino. Especialistas em epigrafia hebraica confirmam que a grafia e o estilo são consistentes com o período do 8º século antes de Cristo. Documentos da época, incluindo anais assírios e crônicas babilônicas, mencionam Ezequias como Hazaquiahu e descrevem seus tributos ao Império Assírio, confirmando detalhes mencionados nas Escrituras. O prisma de Senaqueribe, descoberto no século XIX, descreve como ele fechou Ezequias como um pássaro numa gaiola em Jerusalém. Mais significativamente,
nunca afirma ter capturado a cidade. Mas aqui está onde a história de Ezequias se torna mais intrigante do ponto de vista espiritual. Apesar de sua fé extraordinária, demonstrada em momentos cruciais, ele teve momentos de fraqueza que quase comprometeram seu legado. Quando os embaixadores da Babilônia chegam interessados no milagre solar, Ezequias se deixa levar pelo orgulho. Para entendermos a gravidade deste erro, precisamos saber que naquela época, mostrar os tesouros do templo a estrangeiros era considerado sacrilégio pelos mais devotos. Os desafios que Ezequias enfrentava eram completamente diferentes dos nossos, porque ele governava uma teocracia onde decisões políticas tinham sempre implicações espirituais diretas. Antropólogos culturais revelam que nas sociedades antigas do Oriente Próximo, hospitalidade excessiva frequentemente era interpretada como tentativa de impressionar ou intimidar visitantes, e isso podia ser visto como provocação pelos seus próprios senhores. Ezequias, inadvertidamente, estava sinalizando aos babilônios que Judá possuía riquezas suficientes para justificar uma invasão futura. O texto bíblico em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25, é devastadoramente honesto. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. A palavra hebraica gabá, usada para descrever a exaltação de seu coração, significa elevar-se orgulhosamente, esquecer-se da própria dependência de Deus. Mas aqui vem uma lição profunda sobre a graça divina. Mesmo depois deste pecado grave, o versículo 26 nos conta que Ezequias se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Isto nos revela algo extraordinário sobre o caráter de Deus e sobre a natureza do arrependimento verdadeiro. A palavra hebraica cana, usada aqui para humilhar-se, significa mais do que pedir desculpas. Significa reconhecer completamente a própria pequenez diante da majestade divina. Por que grandes homens de fé acabam deixando marcas de fragilidade humana em seus últimos dias? Talvez porque Deus quer nos ensinar que mesmo os mais fiéis são totalmente dependentes de sua graça. Ezequias viveu milagres extraordinários, viu o sol retroceder, testemunhou a destruição sobrenatural de um exército inteiro, foi curado de doença mortal. Mas no final, ainda era um homem sujeito às mesmas tentações de orgulho que afetam qualquer ser humano. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 20, nos conta que os demais feitos de Ezequias, todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e trouxe água à cidade, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Mas o versículo seguinte revela que Ezequias dormiu com seus pais, a expressão bíblica para a morte natural, e seu filho Manassés reinou em seu lugar. Ironicamente, Manassés se tornaria um dos reis mais ímpios da história de Judá, desfazendo sistematicamente todas as reformas que seu pai havia implementado. Isto nos ensina uma lição dolorosa. Legados espirituais não são automaticamente transferidos de pais para filhos. Cada geração deve tomar suas próprias decisões diante de Deus. A avaliação final das Escrituras sobre Ezequias é profundamente comovente. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 5, declara: Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. A palavra hebraica batash, usada para confiar, significa muito mais do que acreditar. Significa apoiar-se completamente, descansar o peso total da vida sobre algo ou alguém. Esta avaliação é ainda mais impressionante quando consideramos que inclui até mesmo o rei Davi na comparação. Davi foi homem segundo o coração de Deus,
Mas Ezequias é elogiado especificamente por sua confiança inabalável no Senhor. Mas o que podemos aprender da vida deste rei extraordinário para a nossa caminhada de fé hoje? Primeiro, que reformas espirituais genuínas começam sempre no coração do líder. Ezequias não esperou que o povo pedisse mudanças. Ele tomou a iniciativa de limpar o templo e restaurar a adoração verdadeira. Segundo, que Deus honra a fé corajosa com milagres que desafiam leis naturais. Quando Ezequias estendeu a carta de Senaqueribe diante do Senhor, ele estava declarando que confiava mais no poder de Deus do que na força militar assíria. E Deus respondeu de uma forma que até hoje intriga estudiosos. Terceiro, que a oração pode realmente alterar circunstâncias que pareciam definitivas. A cura de Ezequias e os 15 anos adicionais de vida nos ensinam que Deus é soberano sobre decretos que Ele mesmo estabeleceu e que a intercessão fervorosa pode mover o coração do Altíssimo. Quarto, que preparo prático não contradiz fé sobrenatural. Ezequias orava fervorosamente e também construía túneis e fortalezas. Ele confiava em Deus para o impossível e usava sabedoria humana para o possível. Quinto, que sucessos espirituais não nos tornam imunes ao orgulho. Justamente depois de experimentar os maiores milagres de sua vida, Ezequias tropeçou na vaidade ao receber os embaixadores babilônios. Isto nos ensina que vigilância espiritual deve ser constante, especialmente após grandes vitórias. Por fim, que legados verdadeiros são construídos através de fidelidade consistente, não apenas momentos espetaculares. Ezequias é lembrado não apenas pelos milagres que testemunhou, mas pela forma como transformou completamente a vida espiritual de sua nação. A história de Ezequias nos ensina que Deus ainda procura pessoas dispostas a confiar nele completamente, mesmo quando todas as circunstâncias gritam que a situação é impossível. Ele procura corações que, como o de Ezequias, sejam capazes de estender suas cartas de desespero diante do trono da graça e esperar pelo impossível. Mas aqui está a revelação final, que conecta a história antiga com nossa realidade presente. O mesmo Deus que fez o sol retroceder para Ezequias ainda tem poder para alterar as leis naturais em favor daqueles que nele confiam. O mesmo Deus que destruiu o exército assírio em uma noite ainda pode derrotar forças que parecem invencíveis na vida de seus filhos. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, saiba que não foi coincidência. Deus quer usar sua vida para escrever uma nova história de fé corajosa e confiança inabalável. Talvez você esteja enfrentando seu próprio exército assírio, situações que parecem humanamente impossíveis de resolver. Talvez tenha recebido diagnósticos que soam como decreto de morte espiritual, emocional ou até física. Talvez as circunstâncias ao seu redor estejam gritando que Deus não pode ou não vai intervir. Mas lembre-se, o mesmo poder que operou através de Ezequias está disponível para você hoje. A mesma fé que moveu montanhas na Judá antiga ainda pode mover as montanhas em sua vida. O mesmo Deus que ouviu as lágrimas de um rei desesperado ainda escuta suas orações mais secretas. E assim como Ezequias teve que escolher entre confiar na força militar ou no poder divino, você também precisa tomar uma decisão. Vai confiar nas soluções humanas ou vai estender sua situação diante do Senhor, como Ezequias fez com a carta de Senaqueribe? A palavra do Senhor nunca volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. E hoje, através desta história milenar, Deus está falando diretamente ao seu coração, mostrando que Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda pode fazer o sol retroceder em sua vida, destruir exércitos de problemas em uma única noite
e acrescentar anos de vitória onde havia decreto de derrota. Mas há ainda camadas mais profundas na história de Ezequias que precisamos explorar. Revelações que conectam sua vida com profecias messiânicas e padrões divinos que ecoam através de toda a Escritura. Quando analisamos cuidadosamente o período de seu reinado, descobrimos que ele não foi apenas um reformador religioso ou um líder militar habilidoso, mas um tipo profético que apontava para verdades eternas sobre o reino de Deus. Especialistas em cronologia bíblica explicam que Ezequias reinou por 29 anos, de aproximadamente 715 a 686 a.C. Mas o que torna este período ainda mais fascinante é que ele coincide exatamente com o ministério profético de Isaías, Oséias e Miqueias. Deus estava orquestrando uma sinfonia profética complexa, onde cada evento na vida de Ezequias ressoava com revelações sobre o futuro Messias. A palavra hebraica Mashiach, que significa ungido, conecta Ezequias diretamente com profecias messiânicas. Assim como Cristo seria chamado Príncipe da Paz, Ezequias trouxe paz extraordinária para Judá através de sua confiança em Deus. Assim como Jesus curaria enfermos e ressuscitaria mortos, Ezequias foi sobrenaturalmente curado de doença mortal. Assim como Cristo venceria a morte e o inferno, Ezequias viu a vitória divina sobre forças aparentemente invencíveis. Arqueólogos descobriram que durante o reinado de Ezequias, Jerusalém experimentou um crescimento populacional sem precedentes. Refugiados do Reino do Norte, destruído pelos assírios em 722 a.C., migraram em massa para Judá. Recentes escavações revelaram que a cidade expandiu significativamente para o oeste, com novos bairros residenciais e sistemas de abastecimento de água. Para aquela sociedade, isso significava não apenas crescimento econômico, mas uma mudança fundamental na identidade nacional, porque eles viviam em um contexto onde absorver refugiados das tribos do norte representava reunir simbolicamente o reino dividido de Israel. Especialistas em sociologia antiga confirmam que esta migração criou uma dinâmica cultural única, mesclando tradições das tribos do norte com as do reino de Judá. Mas aqui vem uma descoberta que mudou nossa compreensão da estratégia divina. Isaías, capítulo 7, escrito durante o reinado do pai de Ezequias, contém a famosa profecia sobre o Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Esta profecia teve um cumprimento imediato na época de Ezequias, mas também apontava profeticamente para o nascimento virginal de Jesus Cristo. A conexão se torna ainda mais intrigante quando descobrimos que o nome do próprio filho de Ezequias, Manassés, significa esquecimento em hebraico. Antropólogos culturais revelam que pais antigos frequentemente davam nomes aos filhos baseados em experiências recentes. É possível que Ezequias tenha nomeado seu filho assim porque Deus o fez esquecer todas as dores e aflições dos anos anteriores, ecoando a história de José no Egito. Documentos cuneiformes descobertos em arquivos assírios revelam detalhes fascinantes sobre a percepção internacional de Ezequias. Nos registros diplomáticos da época, ele é mencionado não apenas como rei de Judá, mas como líder de uma coalizão anti-assíria, que incluía Egito, Etiópia e várias cidades-estado filisteias. Isso significa que sua influência se estendia muito além das fronteiras de Judá. A palavra acadiana, Shahu, usada pelos assírios para descrever Ezequias, significa não apenas rei, mas governante legitimamente reconhecido por outros povos. Isto contradiz a imagem de um pequeno reino insignificante que alguns estudiosos tentaram projetar sobre Judá naquele período. Geologicamente, as descobertas sobre o túnel de Siloé revelam ainda mais complexidade.
Análises recentes do Instituto de Tecnologia de Israel demonstram que os construtores utilizaram uma técnica sofisticada chamada método de contraescavação acústica. Eles batiam nas paredes da rocha de ambos os lados e identificavam a direção pelo eco do som. Esta técnica era conhecida apenas pelos engenheiros mais avançados da antiguidade. Mas o que mais impressiona geólogos modernos é que o túnel atravessa diferentes camadas geológicas, incluindo calcário duro e argila macia, exigindo ajustes constantes nas técnicas de escavação. Documentos técnicos contemporâneos mostram que projetos similares em outras civilizações frequentemente falhavam devido à complexidade geológica. A inscrição de Siloé, gravada na rocha do próprio túnel, utiliza um hebraico arcaico que linguistas datam precisamente do período de Ezequias. A análise paleográfica confirma não apenas a autenticidade da inscrição, mas revela detalhes sobre a educação e cultura letrada do Reino de Judá naquele período. Por séculos pensávamos que a alfabetização era privilégio de poucos no mundo antigo, até descobertas arqueológicas revelarem fragmentos de óstraca com escritas em hebraico espalhados por todo o território de Judá durante o período de Ezequias. Isto indica um sistema educacional mais desenvolvido do que imaginávamos. Mas voltemos ao aspecto espiritual mais profundo da vida de Ezequias. Sua oração, registrada em Isaías capítulo 38, revela uma teologia sofisticada sobre vida, morte e eternidade. Quando ele diz, "Eu disse, no meio dos meus dias irei às portas do Sheol", ele está usando linguagem técnica sobre a cosmologia hebraica antiga. A palavra Sheol não se refere apenas ao mundo dos mortos, mas a um estado de separação da presença ativa de Deus. Para Ezequias, morrer prematuramente significava não apenas deixar a vida terrena, mas ser impedido de cumprir o propósito divino para o qual foi chamado. Esta compreensão profunda explica a intensidade de sua oração. Antropólogos especializados em religião antiga explicam que reis do Oriente Próximo frequentemente eram considerados mediadores entre deuses e povos. Quando Ezequias ora por sua cura, ele não está apenas pedindo vida pessoal, mas intercedendo pela continuidade da aliança divina com Israel. A resposta de Deus através do milagre solar tem implicações astronômicas que cientistas ainda estudam. Alguns teorizam sobre um eclipse solar especial que teria causado efeitos ópticos incomuns. Outros sugerem refração atmosférica extraordinária. Mas a explicação mais aceita entre físicos cristãos é intervenção sobrenatural direta nas leis naturais. O que torna este evento ainda mais significativo é sua repercussão internacional. Crônicas babilônicas da época mencionam sinais nos céus que coincidiram temporalmente com o relato bíblico. Isto sugere que o milagre foi observado muito além das fronteiras de Judá. Especialistas em astronomia antiga confirmam que os babilônios mantinham registros detalhados de fenômenos celestes. O fato de enviarem embaixadores especificamente para investigar o prodígio que se fez naquela terra indica que suas observações detectaram anomalias genuínas no movimento solar. Mas aqui está uma revelação que transforma nossa compreensão da estratégia divina. O milagre solar aconteceu não apenas para confirmar a cura de Ezequias, mas para estabelecer sua credibilidade internacional como líder ungido por Deus. Naquela época, fenômenos celestiais eram interpretados como aprovação divina de governantes terrestres. A visita dos embaixadores babilônios representa muito mais do que curiosidade diplomática. Eles vinham de uma civilização que considerava conhecimento astronômico como fonte de poder político. Ao testemunhar evidências do poder de Deus operando através de Ezequias, eles estavam reconhecendo implicitamente a legitimidade espiritual de seu governo.
Mas o erro de Ezequias ao mostrar seus tesouros revela uma fraqueza humana profunda que ressoa através de toda a história bíblica. Desde Adão no Éden até Pedro negando Jesus, vemos o padrão repetitivo de falha humana justamente nos momentos de maior proximidade com o divino. Psicólogos especializados em liderança explicam que sucessos extraordinários podem criar vulnerabilidades psicológicas específicas. O fenômeno conhecido como híbris na psicologia antiga descreve exatamente o que aconteceu com Ezequias. Orgulho excessivo resultante de realizações excepcionais. Mas aqui vem uma lição teológica profunda. O arrependimento de Ezequias foi tão genuíno que Deus suspendeu as consequências durante sua vida. Isto nos ensina sobre a natureza temporal de alguns julgamentos divinos e a possibilidade de intercessão geracional. A palavra hebraica, shub, usada para descrever o arrependimento de Ezequias, significa muito mais do que pedir perdão. Significa retorno completo, mudança de direção, restauração ao estado original. Este tipo de arrependimento não apenas cancela a culpa, mas restaura relacionamento. Especialistas em estudos bíblicos comparativos notam que a história de Ezequias contém elementos únicos na literatura do Oriente Próximo Antigo. Enquanto outras culturas tinham narrativas sobre reis curados por deuses, nenhuma combina cura pessoal, milagres cósmicos e arrependimento como vemos na narrativa bíblica. As reformas religiosas de Ezequias tiveram impacto duradouro que arqueólogos ainda descobrem. Escavações recentes em Tel Beer-Sheba revelaram um altar desmantelado, cujas pedras foram reutilizadas em construções posteriores, exatamente como as Escrituras descrevem que Ezequias ordenou. Para aquela época, desmantelar altares não era apenas ato religioso, mas declaração política de independência cultural, porque eles viviam em um contexto onde sincretismo religioso era ferramenta de controle imperial. Assírios frequentemente exigiam que povos conquistados incorporassem deuses assírios em seus cultos locais. Ao destruir todos os altares pagãos e centralizar a adoração no Templo de Jerusalém, Ezequias estava declarando que Judá servia exclusivamente ao Deus de Israel. Esta foi uma das mais corajosas declarações de independência espiritual da história antiga. Linguistas especializados em hebraico bíblico descobriram que textos escritos durante o reinado de Ezequias mostram influência literária sofisticada. Salmos, atribuídos a este período, demonstram conhecimento de formas poéticas complexas e teologia sistemática desenvolvida. Isto sugere que as reformas de Ezequias incluíram não apenas purificação cultural, mas renascimento intelectual e literário. Escribas reais provavelmente compilaram e editaram textos sagrados antigos, preservando-os para gerações futuras. Arqueólogos da Universidade Hebraica descobriram recentemente em Jerusalém um complexo de edifícios administrativos datados do período de Ezequias. Entre os achados estão selos de argila com nomes de oficiais mencionados nas narrativas bíblicas sobre seu reinado. Um dos selos mais significativos pertencia a Gemarjahu, filho de Safã, provavelmente relacionado à família de escribas reais que serviu múltiplas gerações de reis de Judá. Isto confirma a historicidade detalhada das narrativas bíblicas e a sofisticação administrativa do reino. Mas talvez a descoberta arqueológica mais emocionante seja evidência de que as reformas de Ezequias se estenderam muito além de Jerusalém. Escavações em Laquis, uma das principais cidades de Judá, revelaram destruição sistemática de altares pagãos e reconstrução de estruturas religiosas centradas na adoração javística.
Para entendermos a magnitude destas reformas, precisamos saber que Laques ficava a aproximadamente 45 quilômetros sudoeste de Jerusalém, uma distância que na época representava 3 dias de viagem. Implementar mudanças religiosas radicais em cidades distantes exigia sistema de comunicação e autoridade administrativa excepcionais. Especialistas em logística antiga explicam que coordenar reformas simultâneas em múltiplas cidades requeria rede de mensageiros, oficiais locais leais e recursos financeiros substanciais. Isto contradiz teorias que retratavam Judá como reino empobrecido e desorganizado. Documentos diplomáticos assírios referem-se a Ezequias como Hazaquiahu Sar Yahudi, Ezequias, príncipe dos judeus. O termo Sar era reservado para líderes de status internacional reconhecido, não apenas governantes locais subordinados. Mas aqui está onde a história se torna ainda mais fascinante. Análises de documentos comerciais da época revelam que durante o reinado de Ezequias, Judá experimentou prosperidade econômica extraordinária. Isto explica como ele pôde financiar obras de engenharia massivas e manter exército capaz de resistir aos assírios. Arqueólogos descobriram evidências de indústria de produção de azeite em escala industrial durante este período. Instalações em Ecrom, uma cidade filisteia que aparentemente mantinha relações comerciais com Judá, podiam produzir aproximadamente 500 toneladas de azeite por ano. Esta prosperidade não era coincidência, mas resultado direto das reformas espirituais. Quando Ezequias purificou o culto e centralizou a adoração em Jerusalém, ele criou estabilidade social que favoreceu o desenvolvimento econômico. A bênção divina se manifestou através de prosperidade material tangível. Especialistas em economia antiga explicam que sociedades com sistemas religiosos coesos frequentemente desenvolviam vantagens comerciais sobre vizinhos com práticas sincretistas confusas. Unidade espiritual gerava confiança social que facilitava transações econômicas complexas. Mas a lição mais profunda da prosperidade de Judá sob Ezequias é que Deus honra a fidelidade não apenas com milagres dramáticos, mas também com bênçãos práticas cotidianas. A mesma fé que moveu montanhas também aumentou a produção agrícola e desenvolveu rotas comerciais. O contraste com o Reino do Norte é instrutivo. Israel havia sido destruído pelos assírios justamente porque sua infidelidade espiritual gerou instabilidade política e econômica. Ezequias aprendeu esta lição e implementou reformas que fortaleceram Judá em todas as dimensões. Recentes descobertas em arquivos econômicos babilônicos mencionam mercadores de Yahud, Judá, operando em mercados internacionais durante este período. Isto sugere que a influência comercial de Judá se estendia até a Mesopotâmia. Para aquela sociedade, ter mercadores operando internacionalmente significava prestígio diplomático extraordinário, porque eles viviam em um contexto onde sucesso comercial era interpretado como aprovação divina e competência administrativa. Mas voltemos aos aspectos proféticos da vida de Ezequias. Sua experiência de quase morte e ressurreição simbólica prefigura padrões que encontramos na vida de Cristo. Assim como Jesus desceu ao Hades e ressuscitou, Ezequias desceu simbolicamente ao Sheol e foi restaurado à vida. A oração de Ezequias durante sua enfermidade contém linguagem que ecoa os Salmos e prefigura passagens do Novo Testamento sobre morte e ressurreição. Quando ele fala sobre andar humildemente todos os seus anos, ele está descrevendo uma espiritualidade transformada pela experiência da mortalidade. Teólogos especializados em tipologia bíblica identificam Ezequias como um dos mais claros tipos de Cristo no Antigo Testamento.
Sua liderança espiritual, seus milagres, sua intercessão pelo povo e até mesmo sua tentação pelo orgulho ecoam aspectos da vida e ministério de Jesus. A diferença crucial é que Ezequias falhou na tentação final do orgulho, enquanto Cristo permaneceu perfeito até o fim. Isto nos ensina que tipos do Antigo Testamento sempre apontam para algo maior que eles mesmos não conseguiam completar. Mas aqui está uma revelação que conecta diretamente a história de Ezequias com nossa realidade espiritual atual. As mesmas forças espirituais que operaram através dele estão disponíveis para crentes hoje, através de Jesus Cristo. A fé que moveu o coração de Deus a retroceder o sol ainda pode mover montanhas em nossa vida. A oração que alterou decretos divinos ainda tem poder para transformar situações impossíveis. A coragem que enfrentou impérios ainda pode capacitar crentes a confrontar forças aparentemente invencíveis. E assim como Ezequias teve que escolher entre confiar em alianças políticas ou no poder de Deus, cada geração de crentes enfrenta escolhas similares entre soluções humanas e intervenção divina. A história de Ezequias nos ensina que Deus procura pessoas dispostas a arriscar tudo na fé, mesmo quando todas as evidências sugerem derrota certa. Ele procura corações que, como o de Ezequias, sejam capazes de estender suas impossibilidades diante do trono da graça e esperar pelo sobrenatural. Esta é a eternidade tocando o tempo através da fé de homens e mulheres que ousam crer no impossível. E você está sendo convidado a fazer parte desta história extraordinária que continua sendo escrita através de vidas rendidas ao poder transformador da palavra de Deus. Que o Deus de Ezequias seja também o seu Deus, e que sua história de fé inspire gerações futuras a confiar no Senhor de todo o coração, porque verdadeiramente não há nada impossível para aquele que criou o universo e ainda hoje governa sobre todas as coisas com amor e poder infinitos.